Olá, seguidor do Olhar do Vale, tudo bem? Hoje nós vamos conversar aqui sobre odontologia. Eu estou recebendo aqui os sócios da Odontobrusque, a doutora Guédria Cardoso e também o doutor Délvio Filho. E a gente vai bater um papo hoje sobre saúde, sobre as especialidades que a empresa atende, que tipo de serviços ela oferece. Mas, inicialmente, doutora Guédria, doutor Délvio, eu gostaria de saber um pouco sobre a história, né? Como é que começou a Odontobrusque? Olha, a Odontobrusque, ela é recente, né? A empresa, enfim. Mas a nossa trajetória já conta aí há 30 anos de experiência, né? Então, assim, a odontologia para mim sempre foi um sonho. Desde a 6ª série do colégio eu já sabia que queria odonto, né? Então, assim, foi muito foco. E na época era bem difícil, né, passar no vestibular, tudo, então foi bem intenso, assim, bastante estudado, né, para chegar nesse ponto. E aos 18 anos eu comecei a trabalhar como auxiliar de dentista, porque eu queria saber como é que é o dia a dia. Como é que é o dia a dia do dentista? Será que eu vou gostar, né? Será que eu vou me realizar nessa profissão, né? E gostei, realmente, né, que estou até hoje, né? Então, aos 18 já começou essa trajetória, né? E aí aos 20 anos eu entrei na faculdade, até os 24. Aí no meio do caminho, né, veio... Pois é, né? São mãe e filho, né? São sócios hoje da empresa, né? E aí, no meio do caminho, você ficou grávida, então? Fiquei grávida. Eu chamo Delvinho, né? O Délvio, filho. Ele já ia para a faculdade comigo, né? Eu não parei. Então sempre ia alguém junto, levava ele junto, né? Deixava lá, foi meu pai, foi amigo, foi, né? Para amamentar, tudo. Então foi um rolo. Mas enfim, em 2001 ele nasceu. E em 2000 ele nasceu e em 2001 eu me formei. Né? Então eu já tinha 1 ano e meio. Já começou lá na odontologia, bem naquela época, né? Pois depois eu vou perguntar também como é que é essa tua experiência, né, Délvio, sobre a sua experiência, né? Você, além da faculdade, você fez várias especializações, né? Sim, a primeira que eu fiz foi em radiologia, que é essa parte de diagnóstico eu amo muito, adoro muito, né? Então, a radiologia, ela traz todas essas doenças, patologias, tudo que a gente precisa saber para um bom tratamento, né? Então, lá em 2003 eu já comecei, né? Então, essa foi a minha primeira especialidade. Aí, depois, já em 2007, eu comecei com ortodontia e ortopedia facial. Né? A ortodontia, que é essa parte, né? Como meu paciente sabe, né? Pois é. Tô aqui, eu tô na luta aqui também, é isso aí. Duas alegrias, uma quando coloca, outra quando tira. Não, mas tá indo bem o processo aqui. Então essa parte de ortodontia vai trabalhar na movimentação dentária, né? E a ortopedia a gente trabalha com crianças, né? E na fase de crescimento que vai tratar as bases ósseas em relação à posição do crânio, né? Então essa harmonização das arcadas e também das mordidas. E assim, foi um longo tempo, né? Bastante tempo trabalhando só nisso. Mas aí a odontologia, assim, né? Ela vai mudando, né? Então, assim, hoje atendo essa parte ainda, mas foi a necessidade da parte digital, né? Então, a odontologia digital e robótica, inclusive, fizesse a especialidade. Ele só não ganhou o título porque não era formado ainda, né, filho? Mas nós dois fizemos a especialização em odontologia digital e robótica. Que o que é, né? São o escaneamento da boca, né? Com os aparelhos, a robótica que vão para máquinas que são fresadoras, que vão fresar o dente. Então, na hora de fazer uma porcelana, uma lente de contato, a gente vai lá, escaneia a boca, né? Essa imagem é trabalhada, nós trabalhamos. Às vezes, mandamos para imprimir, né? A gente faz uma impressão digital. E aí depois a gente manda para uma fresadora que vai fresar o dente, isso tudo no mesmo dia dá para fazer e colocar o dente na boca. Então a agilidade, né, a modernidade que está vindo, a tecnologia, né, é incrível, né? Pois é, eu estou aqui também com o Dr. Délvio, quer dizer que você já estudava indiretamente odontologia, né, se for analisar, né? Me fala um pouquinho aí também sobre a tua trajetória. Então, eu nasci em berço de dentista, bem dizer, mãe e pai dentista, minha irmã tia, prima, então tem bastante dentista na família, né?
E lá pelos meus 14 anos eu comecei a frequentar mais o consultório, tanto que eu repassava o livro caixa dela e fazia mordida em cera para os pacientes. Então eu ficava lá no laboratório dobrando cera, queimando para fazer o registro de mordida. Aí lá com os meus 17 anos eu comecei a realmente auxiliar. Aí eu auxiliava em todo o procedimento, tanto em orto quanto em prótese, mas o meu olho brilhou mesmo quando eu comecei a auxiliar em cirurgia, quando eu ia tirar siso ou fazer um implante. Eu achava isso a parte mais, assim, com mais adrenalina, mais divertida mesmo. Mais emocionante. Mais emocionante. Aí eu estava no terceiro ano, já estava decidido que ia fazer odonto. Então, assim, me formei no ensino médio e fui direto fazer faculdade, já passei direto. E eu entrei na faculdade e nem 18 anos eu tinha. Eu me lembro que eu entrei em 2018, que eu ia fazer 18, uma semana depois de entrar na faculdade. Aí eu fiquei 4 anos seguidos na faculdade lá, sempre auxiliando no consultório. Eu comecei a auxiliar em outras clínicas para ver a visão de outros dentistas, para aprender um pouco de cada um, né? E quando estava quase finalizando a faculdade, eu entrei num curso de especialização de cirurgia oral menor, que daí a gente ficou 10 meses trabalhando com pacientes na área de extração, principalmente de siso, bichectomia, que é tirar a gordurinha da bochecha, e também remoção de lesão. Quando dá aquelas mucocele, que são umas bolinhas de saliva na boca, a gente ia lá e removia. Finalizando e esse aperfeiçoamento, eu me formei e já emendei direto 2 especializações, que eu fazia em semanas diferentes. Uma que era em prótese e uma que era implante. Obviamente a que eu mais gosto é implante, que requer a cirurgia. O implante, para quem não sabe, é um pininho de titânio que ele vai dentro do osso para substituir a raiz. E a prótese é a parte de cima que se encaixa nesse titânio e cria o dente. Então eu quis fazer as duas para eu ter o controle desde a parte cirúrgica até o final de todo o procedimento, para garantir. Porque tem muitas pessoas que fazem especialização só em uma ou em outra. E daí tem que depender de um terceiro para finalizar o caso. Entendi. E como é que é essa relação, né? Mãe e filho trabalhando junto, como é que é isso? É muito bom, né? O Delvinho sempre foi uma pessoa maravilhosa desde criança, né? Eu disse, levou um tapa na vida, né? Um tapinha. Mas sempre foi muito fácil a convivência com o Delvinho. Então, assim, quando ele decidiu fazer, né? Eu disse, olha, tu não precisa fazer odonto, né? Só porque o pai e a mãe, né, são dentistas. Mas ele colocou os pontos dele, né? O porquê que ele queria, então, ótimo, né? Então, ele começou já me auxiliando ali quando estava na faculdade, né? A parte chata, ficar auxiliando ali, só olhando, né? Às vezes. Mas ali já teve muito aprendizado, né? E ele sempre foi muito tranquilo, né? A gente conversa, coloca os pontos. Então, ele entrou de sócio. Tem uma sobrinha minha também, que também está fazendo odonto. Já era para estar formada, mas veio neném no meio do caminho também. Acho que isso é de família. A Isabela também é sócia da clínica, né? Então, eu já coloquei os dois porque com grande potencial, os dois, né? Eu conheço. E o Delvinho sempre foi muito inteligente, muito estudioso. Eu digo, espero alguns anos para ver o que vai ser, né? Não é porque sou mãe, mas eu tenho certeza que vai ser um dos melhores, né? Mas, assim, a gente troca ideia e é bem harmônico, né? O consultório, né? A gente tem um consultório, é trabalho, né? Nós somos profissionais, não é mãe e filho, né? Lá é outra, em casa é uma coisa, consultório é outra. Então, assim, é bem conversado, a gente tem planos, né? E hoje em dia nós temos planos de crescimento da clínica. A gente vai entrar nesse assunto. E até eu quero perguntar para ele, é assim mesmo então, no trabalho, tipo, desliga e em casa, no trabalho, no trabalho? Então, primeiro que no trabalho a gente tem uma sinergia muito boa de especialidades, porque o que eu faço ela não faz, o que ela faz eu não gosto. Então, entendi. Assim, eu não boto... Vocês se complementam então. Exatamente. Eu nunca botei aparelho, eu não gosto dessa área e ela não gosta de cirurgia, então assim, um paciente começa comigo e vai indo para ela, e como a gente se vê tanto no consultório quanto em casa, a gente tem esse controle. Às vezes a gente vai conversando em casa os planejamentos para os pacientes, então tá tudo super alinhado. Não é assim, pega esse paciente que eu comecei a fazer e termina. Não, ela sabe exatamente como começou, quais coisas que tem na boca dele, quais que não tem, o que tem que fazer, o que não tem. Então a gente tem essa sinergia. E realmente a gente está muito bem, a gente é bem calmo os dois, então eu puxei isso dela também. Os dois são zen, a gente troca ideia em casa, vê os planejamentos. Normalmente a gente pega
toma um cafezinho à tarde e fica conversando sobre, eu acho que a gente pode fazer isso para o consultório, talvez aquilo e tal. Então... E aí vocês estão então ampliando, né, doutora Guédria? Outros profissionais também estão vindo, né, para fazer parte da empresa. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Sim, ainda assim, das especialidades, que eu não terminei, das minhas ali, que eu não falei, essa parte de estética eu gosto muito, então a gente faz muito facetas estéticas em resina, que não tem o desgaste dental, e também fazemos as de porcelana, né? A faceta é aquela situação onde o dente fica branco, né? Que você implanta ali uma, como é que poderia dizer, uma máscara ali, né? Isso, porque às vezes assim, o formato não tá legal, tá com muito manchamento, mas o paciente é jovem, então ele não quer desgastar o dente, a gente, né, tem uma técnica que a gente só acrescenta resina, isso eu faço muito lá na clínica, então a parte estética que eu gosto, né? Que é um trabalho manual, né? É um trabalho de artista, né? A gente fica horas ali, o paciente fica descansando, coloca uma musiquinha, porque a gente fica horas em cima do paciente, mas vai construindo e deixando um sorriso muito lindo, né? Então essa parte também eu faço. E a outra área é a harmonização orofacial, que eu comecei lá em 2015, né? Eu comecei pensando assim, vou fazer só para família, tudo. Mas a gente... um botox, um preenchimento labial, quem não gosta, né? Mas aí eu me apaixonei também por essa área, né? Então, desde 2015, teve várias fases da parte da harmonização. Eu comecei trabalhando e... fui convidada para dar aula lá no Instituto Ana Laura Fontana, então eu dou aula da parte tanto, e daí cresceu muito a harmonização, né? Não é só botox e preenchimento, mas são bioestimuladores, fios de PDO, e daí também toda a parte cirúrgica, né? Faço muito lipo de papada, bichectomia, esse emagrecimento facial, né? Então a gente prioriza ali a qualidade, né, do tratamento do nosso paciente, né? E um dos objetivos, né, é sempre tratar muito bem, né? Sempre ter bons resultados, né? E o que a gente quer pra gente é o que a gente faz pro nosso paciente, né? A gente faz o melhor, né? Que a gente busca sempre melhorar essa qualidade. E pensando nisso, a gente, né, buscou ampliar a empresa e trazendo parcerias, né? Então, todas as áreas que é trabalhado lá são feitas por especialistas. Especialistas na área de tratamento de canal, na parte de restaurações dentísticas, de ortodontia, não sou apenas eu, tem mais outra profissional trabalhando junto lá, também especialista, tratando as crianças, a parte de odontopediatria, né? Então, assim, todas as áreas a gente trabalha com as especialidades. Aí das partes que são cirúrgicas, mais complexas, é o Delvio e outros parceiros, né? Essa parte toda de enxerto ósseo, aí tu vai poder falar melhor, né, filho? Sim. É que ainda tem algumas cirurgias que elas são de grande porte, quando, assim, por exemplo, a pessoa realmente não tem mais osso, não tem como botar implante, por causa que o implante ele precisa de um mínimo de osso para ancorar. Então, tem cirurgias muito complexas, que a gente chama de levantamento de seio, que o seio maxilar é como se fosse um espaço vazio que tem dentro do nosso crânio. Levanta isso e bota enxerto ósseo. Então, são cirurgias longas, complexas. E quem ajuda a gente nessa área é uma bucomaxilo, que é a especialidade que faz cirurgias maiores, que até foi a minha professora de cirurgia na faculdade, no aperfeiçoamento. Então a gente tem esses profissionais para nos auxiliares nas áreas que a gente não atua. Isso. Então ela faz essa parte de cirurgia, claro, as outras partes de implante, tudo comigo, siso. Mas tem todo mundo para ajudar. Tratamento de canal, né? A gente também não gosta, tem um especialista. Né? Vão lá na clínica tratar, né? Porque sempre tem que ser realizado por especialista, né? Hoje vocês atendem várias especialidades. Então, desde a estética, a pessoa quer dar um upgrade, vamos falar assim, né? Sim. E tanto também a parte funcional, de saúde, né? Isso mesmo. Eu até vou dar um exemplo pessoal, por exemplo, né? Eu botei aqui o aparelho ortodôntico com o Odontobrusque. E aí, qual tipo de aparelho? Né? Eu gostei muito disso porque, assim, foi a honestidade. Não é o tipo de aparelho, existem vários tipos de aparelho, mas qual que serve para mim? Né? Então, eu fui muito bem orientado, fiz a doutora Guédria aqui o aparelho ortodôntico, fiz um clareamento dental também com o doutor Delvio aqui, que eu acho que foi o melhor
clareamento que eu fiz na vida, porque ficou muito bom. Depois eu vou ter que fazer de novo, né? Quando tirar o aparelho e tal. Mas percebe-se assim, né? Que é uma questão também funcional, não é também tudo que o cliente quer dá para fazer, mas qual melhor se adapta a ele, né? Exato, né? A gente vai fazendo as propostas, né? Vendo o que é melhor, o que vai se encaixar para o paciente, porque às vezes tipo, ele quer alguma coisa, mas que a saúde dele ou, né, a arcada não tem possibilidade, como essa parte, digamos, eu quero um implante, né? Nós temos vários casos, não, vamos ter que trabalhar primeiro enxerto ósseo, para depois fazer o implante, para depois fazer a porcelana. Então, às vezes são tratamentos longos, né? Mas a gente vai sempre explicar o que é melhor tratamento para cada paciente, né? Bem personalizado isso. E essa... Pois não, ia falar. Não, eu ia até dar um exemplo que um dos casos que eu mais gosto da minha carreira até então, chegou uma senhora que ela tinha só 6 dentes aqui embaixo e uma prótese total removível em cima. E era uma prótese velha e tudo, já estava amarelada e ela só queria trocar ali. Só que quando ela sorria, os dentes dela desciam, porque como ela não tinha nada atrás, a prótese era feita para baixo. O laboratório não tem como fazer diferente. Aí eu conversei com ela e falei, olha, eu consigo trocar só essa prótese, mas não vai ficar legal. O que a gente pode fazer é fazer uma removível embaixo também, estender ali, crescer o dente para cima. Cara, quando ela botou os dois e deu aquele sorriso, o dente tão grande, o sorriso subindo como tem que ser, nossa, aquilo lá foi bom. E só foi possível porque a gente explicou tudo e fez um tratamento específico para ela. Não foi só, eu quero trocar prótese, vamos trocar prótese, entende? Teve todo o planejamento para conseguir chegar no melhor resultado para ela. Uhum. É justamente isso, né? E até o implante. Geralmente, que tipo de cliente te procura para fazer o implante? Bom, tem 2 tipos de clientes principais. Que seria aquele que, por algum motivo, é um jovem que perdeu um dente, às vezes. Fratura é o mais comum, fratura, porque assim, por exemplo, a gente que tem todo mundo uma escovação boa, não tem nenhum fator de risco nem nada, é difícil a gente perder um dente até os 30 anos. Então, normalmente acontece por uma negligência, assim, alguma brincadeira, às vezes vai abrir uma garrafa, quebra um dente. Então, normalmente é esse que só vai trocar um implante unitário. Cirurgias rápidas, isso é bem tranquilo de fazer, um unitário, é mais fácil botar um implante do que tirar um siso. E o outro tipo de paciente é aquele que já é mais velho, que já passou pelas fases de perder toda a dentição, botar uma prótese removível e agora quer melhorar de vida, quer voltar a ter aquela mordida potente, conseguir comer carne, essas coisas. E daí a gente faz uma reabilitação total, bota vários implantes, une tudo com uma barra e cria uma prótese só, fixa. Então esses são os 2 casos mais... E isso é muito legal, né? Que a odontologia restaura essa parte, né? Eu nesses 30 anos vi muito disso, né? E é muito traumatizante quem perde um dente. Às vezes não só um, quantos falam, antigamente era outra odontologia, né? Era diferente, né? Avançou muito, né? Evoluiu muito. Então, assim, os implantes trouxeram, né, muitos benefícios. A gente vê esses enxertos, essas cirurgias, protocolos que a gente chama, né? Onde, tipo, os dentes estão moles, já estão com doença periodontal, é removido, é feito o implante já colocado, a prótese na hora. Então, assim, esse restabelecimento da mordida, da função, e também, né, acaba até da formação da face, né, melhorando, é muito importante, sabe? E isso é muito gratificante pra gente. A gente tem essa felicidade de entregar, assim, o sorriso da pessoa de novo. É um resgate de dignidade, né? Porque imagina, você vai fazer uma foto, você vai bater uma foto, vai em algum evento, você tem até vergonha de sorrir, né? Porque já não tem mais os dentes, né? E o que vocês fazem é esse resgate, né? De dignidade, de autoestima da pessoa também, né? E também não tá pra botar assim, é só estética e tudo. Tem uma questão na saúde geral. Tem um caso muito legal de uma paciente que ela tinha uma prótese removível, e essas próteses removíveis, elas são legais, assim, conseguem dar estética e tudo, são mais em conta, mas elas não têm potência para mastigar elas, né? Tu não consegue comer um bifezão e tudo. Então era uma senhorinha que estava muito magra. Então quando foi trocado por implantes fixos, ela conseguia comer. Cara, ela engordou assim, rapidinho, ficou aquela senhora que saudável, sabe? Com mais energia, dava pra ver no olhar que ela tava melhor. E tudo porque agora ela conseguia comer. E às vezes a gente não pensa, mas essa parte de não conseguir comer atrapalha muito a vida, né? Sim.
Tudo que é na boca, né, incomoda, né? Um machucadinho, uma afta já incomoda, imagina, né? A falta dos dentes, né? É por isso que eu digo, né? Vocês têm essa preocupação também com o funcional, né? Lógico, a pessoa vai fazer um procedimento estético, que é a sua área, a sua especialidade, vai fazer um procedimento estético, mas você chega lá e orienta o que serve realmente para a pessoa, né? Para que não se perca também uma funcionalidade. Isso, é que assim, ó, a harmonização, ela tá em alta, eu acho muito legal, mas assim, sempre a função e o dente antes, assim, né? Porque um sorriso bonito, meu Deus, já deixa uma face bonita. Então, assim, a gente pode aliar mais essa parte funcional e estética bucal, é muito importante. Até porque tem que se escolher bem um profissional, porque assim, a gente vê várias notícias de procedimentos mal sucedidos nessa área, né? Por isso que é importante também pesquisar o profissional certo, conhecer a experiência, né? Lógico, hoje as pessoas estão muito nas redes sociais e acabam, às vezes, indo pelo número de seguidores que a pessoa tem, né? Mas tem que aprofundar, né? Para que você tenha um resultado bom e não tenha dor de cabeça, né? Porque hoje é muito marketing, propaganda, né? Mas essa investigação é necessária, né? A gente saber a indicação, né, de um bom profissional, né? E lá na clínica, como a gente estava falando antes, a gente não vai ver só um dente, tipo, o paciente perdeu o dente há muito tempo, fechou espaço, não tem, desviou linha média, né? Não tá com uma estética legal. A gente faz desde todo o procedimento, né? Faz a limpeza, cuida da parte óssea. Se precisa, coloca aparelho para alinhar, abrir espaço para colocar implante. Aí vai para o implante, depois para a prótese. Então, às vezes são tratamentos longos, mas que vai restabelecer toda a qualidade, a mordida e, né, a estética, que também claro, todo mundo procura, né? Mas a gente vai cuidando de todas as etapas, né, do tratamento. Tanto é que hoje em dia o estresse é tão grande, né? Teve uma paciente duas, né, nossa, né, de bruxismo, fraturou um dente, né, lá, preparando para fazer implante, tudo, quando olha, fraturou outro. Então, não, calma lá, né, vamos fazer o que é o estresse, né, de tanta força que coloca. Então, a gente cuida desde essa parte, não adianta só o implante e depois fraturar de novo, né? Nós vamos ter que ajustar essa mordida, trabalhamos com laser, né, nessa parte de bruxismo, com placas, com, né, vários trabalhos para a gente estabilizar essa mordida para ter a função adequada. Eu gostaria que vocês nomeassem agora todos os serviços que vocês oferecem, para que as pessoas saibam. Vai demorar vai demorar muito? Então, os principais. Os principais. Da minha parte, o que é o mais fácil, assim, em questão de cirurgia, realmente, são os implantes, extrações dentárias, seja um dente que está fraturado, cariado, ou está com algum problema, ou até os sisos, sai bastante siso lá. Prótese no geral, e prótese a gente vai desde aquela prótese total, que normalmente os senhores usam, né? Pessoas mais velhas, até aquelas coroas ou facetas em porcelana, que são aquelas de jogadores e atores, né? Então, toda essa parte de prótese. E clínica geral, né? Que seria restauração, remoção de cárie, limpeza, clareamento, seja aquele que fica no consultório ou aquele que leva para casa. E tem também a ideia, minha parte, é a parte ortodôntica, né, de aparelhos. Aí a gente tem os vários tipos de aparelhos. Hoje está muito em alta o Invisalign, né, os alinhadores. Então, que são tratamentos rápidos e que é o futuro da ortodontia, né? Também da ortopedia, que trabalha na parte ortopédica. E a parte ortopédica que a gente trabalha com as crianças, né, já para melhorar esse crescimento e as bases ósseas. A odontopediatria, então são especialistas que vão lá trabalhar. Às vezes eu atendo as crianças um pouco maiores, né, mas a gente deixa para especialista, só os pacientes mais antigos, né, que gostam de vir, né, ainda conosco. E aí toda a parte estética, né, que a gente faz as lentes contato, tanto eu quanto ele, a gente faz as facetas em resina, que a gente falou, toda essa parte de dentística que é importante, né, para restabelecer. A parte de periodontia, que é a perda óssea e a gengivite, né, então todo esse trabalho de raspagem, se precisa cirúrgico também, tudo trabalhado por especialista.
A parte de odontologia digital e robótica também, mas faz parte ali das facetas dessa parte estética. A parte da harmonização, então todas as áreas da harmonização, né? Tem outras dentistas lá que também trabalham, e não só a dentista, a parte de enfermagem, né? Que são especialistas, corporal também atende. Então, tudo, né? Preenchimento, bioestimuladores, toda essa parte estética, né? E parte cirúrgica, né? De estética. Faltou alguma coisa? Não, só quero complementar uma coisa que ali ela falou da pério, normalmente as pessoas não sabem, porque realmente, pério, ninguém vai entender, mas assim, ó, se tem uma gengiva que retraiu e dá aquela sensibilidade, nem sempre a melhor opção é botar uma resina. Às vezes a gente pega e levanta a gengiva de novo. E daí é uma cirurgia de recobrimento radicular, que a gente chama. Então isso é uma das coisas que são pouco vistas, mas que quando o paciente recebe ele adora, sabe? Porque daí ele perde aquela sensibilidade e ganha uma gengiva nova. Isso faz muita diferença e normalmente as pessoas não veem. Perfeito. Esse ali é um ponto até que eu acho, eu até escrevi um livro, Odontologia na Escola, só não publiquei ainda, tá aí. Opa, vamos publicar então, né? Tem muito tempo. Só ter um foco para isso. Porque o que, nesses longo tempo, assim, nesses anos todos, o que eu sempre vi que é muito triste, né? Essa parte de periodontia, que ninguém conhece, né? Quase. Sabe o que é a periodontia? Não, né? Nem escutou. Mas a importância dessa parte de cuidado da saúde bucal. Porque o que acontece? O fio dental é preciso passar todos os dias. E a gente, quando criança, né? A gente aprende, vou passar fio dental para tirar a comida do meio dos dentes, assim, estrancou uma carne e tudo, não sabia da importância dessa diário. E ali vai formando placa bacteriana, tártaro. Então, a pessoa que nunca passa o fio dental não consegue higienizar essa área. Claro que tem tipo de bactéria, tem a parte genética, mas chega lá pelos 50 anos, está tirando o dente com a mão de mole. Ela não sabe que essa doença chega. Aí chega no dentista, meu Deus, nem sabia, mas eu fazia limpeza a cada 6 meses. Mas essa limpeza rapidinha, que não era, mas eu nunca soube, isso que, né, relatava. Aí chega, tem que tirar o dente, não tem mais osso, tem que fazer enxerto ósseo. Então, assim, é um trauma muito grande. Sendo que isso aí deveria ser preventivo, né? Deveria ser ensinado, eu acho que nas escolas, a importância da escovação, do fio dental, o que acontece, isso aí deveria ser explicado, para quando chegar lá, com 50 anos, não passar por esse trauma. Por isso, hoje em dia, né, a geração, ainda um pouquinho antes minha, chegava nos consultórios que a gente vê, de 50, 60 anos, perdendo o dente. Então, assim, é um trauma muito grande. Então, eu acho assim, essa parte é muito importante, essa parte de cuidados, né? E dessa explicação que a gente deve dar para os pacientes. Cada paciente que chega assim, que eu vejo, não passa fio, não. Tem que passar fio dental, por isso eu explico como vai chegar lá no futuro. Pois é, agora eu levei até um susto aqui, né? Passar fio dental todo dia, gente, porque senão lá na frente pode ter problema, né? O problema da periodontite, que é a parte final da gengivite, ela é meio silenciosa. Tu vai ver que a gengiva está sangrando, tu vai sentir um mau hálito e tudo, mas as pessoas acham, a minha gengiva só está sangrando. Não é normal. Eu já tive muitos pacientes que, só está sangrando quando passa o fio, mas não é que só está sangrando quando tu passa o fio, ela está inflamada e ela já está em um processo de degeneração. Então, assim, é uma coisa que tem que ser cuidada desde cedo. Por isso que a gente sempre orienta todos os pacientes, inclusive a gente tem enxaguatórios à base de oxigênio, que é o Bluen, tem gel à base de oxigênio, tem laser, tem tratamentos que a gente faz ali, além de tirar o tártaro e deixar aquilo higienizado. A gente também ajuda a recuperar a gengiva, porque a gengiva é o tapete do osso. Então, se não tem osso, não tem gengiva, e daí se não tem osso, não tem gengiva, o dente fica mole e cai. Então, às vezes a pessoa olha, o dente está ali bonito, só que por baixo ele já está perdendo osso. E daí quando vê tá mole e não tem mais o que fazer. Então, por isso que ela disse que é do nada. Realmente, o paciente não vê. Só que esse processo demorou 30 anos para acontecer, né? Então, tá 30 anos ali e é muito triste, eu já vi muito disso. Daí, claro, graças a Deus, né? Reabilitação, mas nem todos têm o dinheiro. Quando chega na reabilitação, vai muito mais gasto. Dói mais no bolso, né? Muito mais. Então, assim, essa prevenção é importante. E não é nem só por causa que a gente cobra caro, mas, por exemplo, para fazer uma regeneração óssea,
a gente precisa usar osso bovino, que ele é feito num país específico, que é longe, daí tem todo o processo, e a grama desse osso é mais cara do que a grama do ouro. Então, só de custo material já é caro. Vocês estão vendo o preço não passar fio dental todo dia, olha aí, ó. Eles estão, né? Então, ó, se não quer doer no bolso lá na frente, né? Sim, precisa buscar em outro país, então, um osso bovino para fazer ali o trabalho para... A questão dessa do osso bovino é interessante, por causa que normalmente eles fazem, se eu não me engano, é na Nova Zelândia, o Baiós, que é a marca, digamos, padrão ouro, porque lá não foi registrado nenhuma vez a doença da vaca louca. Porque é osso de boi, então eles, para garantir assim, ó, vamos fazer num país que nunca teve isso para não dar nenhum problema. Porque realmente, se isso dá um problema, numa safra vai para muita gente. Então, eles têm é muito rigoroso. Perfeito. Para a gente finalizar a entrevista, gostaria de saber, então, onde está localizado a Odonto Brusque e que forma que os clientes podem entrar em contato. A Odonto Brusque, ela está localizada na rua principal do centro, né, na rua Felipe Schmidt, no edifício João Dionísio Vec, que é onde fica em frente a 1001, né, bem no centro ali. E é no 3º andar, sala 301. E se quiser entrar em contato, né, o telefone é 3355-3290, que é o WhatsApp hoje. Mas esse telefone eu tenho já há 23 anos e pouco. Então ele foi transformado em WhatsApp. Quem quiser entrar em contato ou conhecer a clínica, estão todos convidados. E no Instagram também está lá? Sim, a Odonto Brusque está no Instagram e os nossos pessoais, né? O meu é dr.delvio. E o meu é DRA Guedra Cardoso. Né? E o do Odonto Brusque é @odontobrusque. É isso? Odonto Brusque Oficial. Odonto Brusque Oficial. Oficial. Então tá bom. Ó, o Instagram, né? Vocês podem seguir lá também, Odonto Brusque Oficial. Quero agradecer a entrevista, a presença de vocês aqui e desejar muito sucesso aí nas próximas décadas aí da Odonto Brusque. Nós que agradecemos, Anderson. E a gente vai ficando por aqui em mais um programa aqui no Olhar do Vale. A gente volta a qualquer momento para mais uma edição. Grande abraço e até uma próxima oportunidade.